canção. Obrigado, Mari. Gente, abram comigo vossas Bíblias, por gentileza, em Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6. Vai ser bem breve a palavra. Versículo 1 diz assim: Ora, Pai, te peço em nome de Jesus, nesses minutos agora, fala o nosso coração poderosamente, transforma as nossas vidas, precisamos de Ti, Paizinho, em nome de Jesus, amém. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, a mulher também, voto especial, voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas, enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Dê um pulo comigo, por gentileza, ao versículo 13. Diz assim: este é o ritual do nazireu. Quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano e sem defeito como holocausto. Uma cordeira de um ano e sem defeito como oferta pelo pecado. Pelo pecado? Espera aí, o homem e a mulher não estão se consagrando a Deus, e quando termina aquele processo, eles trazem uma oferta pelo pecado? Um carneiro sem defeito como oferta de comunhão. Agora vamos ver quando termina o voto, versículo 20. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos, pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Depois que termina tudo, o nazireu pode beber vinho. E olha que ele ainda é chamado de nazireu. Ele é nazireu, ele é consagrado. E ele pode beber vinho. Gente, a minha ideia hoje não é entrar na polêmica sobre bebidas alcoólicas. Vocês já conhecem a minha posição. Mas é entender algo muito especial que nos é dito nesse texto aqui. É curioso ver que Deus diz que algumas pessoas chamadas de nazireus, quando querem se consagrar de uma maneira especial a Deus, a primeira coisa que é pedida para eles aqui é não tocar em bebida alcoólica. Mas a pergunta que eu te faço é: por que é que Deus pede isso ao homem? Se isso não é pecado, por que Deus pede então que aqueles que querem se consagrar de uma maneira especial, fazer esse voto de santificação, de consagração extraordinária, fiquem sem beber bebida alcoólica? Será que isso leva a pessoa a um grau de santidade superior? E se leva, então por que Jesus não foi um nazireu, gente? Porque ele não foi um nazireu, se não há nenhum nível de santidade maior do que o de Jesus, porque ele bebeu vinho. Porque Paulo, então, quando vai recomendar as características de um pastor, ele não fala
alguém que nunca toque em vinho, mas ele fala assim, que não seja dado ao muito vinho. Como quem diz, se ele for moderado, tudo bem. E mais ainda, por que Deus escolhe a videira como um símbolo da sua presença, da sua obra, da sua vida na terra, como um símbolo daquilo que é sagrado, se ela gera uma coisa ruim? Sabe, observa que no voto, a pessoa não pode comer nem a uva passa, nem tocar na casca da uva. Parece que a videira é uma coisa maligna, mas o próprio Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, que cultiva essa videira, e vocês são ramos dessa videira. E aí a coisa fica, peraí, santifica-se quem se afasta da videira, mas Jesus é uma videira. Ele também bebia vinho de tal forma que alguns o chamavam de beberrão. O seu primeiro milagre público é prover vinho para uma festa de casamento. E aí fica essa coisa toda. Inclusive, muitos que defendem que os cristãos não devem tocar em álcool, usam esse voto do Nazireu como argumento. Está vendo aqui? Quem quer ser mais santo, que não toque no vinho, que não beba vinho. Mas aí tem um problema. Se o vinho é de fato um pecado, se ele é problemático, porque ao fim do voto, o homem pode voltar a beber o vinho? Observe que quando o texto fala assim, então ele pode voltar a beber, significa, dá a entender, que ele passou um bom tempo na expectativa de beber. Tipo assim, contando os dias. Acabou o voto? Posso beber. Glória a Deus. Posso beber. É a ideia do texto. E antes da gente responder isso aqui, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você tem que entender que Deus não é contra nossa alegria. Deus não é contra o nosso prazer. De forma alguma. Foi Deus quem criou a videira, como quem criou muitos prazeres na terra. O jardim que Deus criou para colocar o homem se chamava Éden, que significa lugar de prazer, deleite. Então, Deus não tem problema com Ele mesmo. Deus não é bipolar. Ele cria o prazer, Ele diz, não, criei o prazer, mas você não pode ter prazer. Isso seria uma loucura. Você vê que quando Noé, que é o primeiro a plantar uma vinha e a fazer vinho, se embebeda, em nenhum momento há uma reprovação ao comportamento dele, apesar de que já vi pregador dizer que sim, Noé é aquele cachaceiro, ele foi o culpado da maldição na família, porque ele deu lugar à carne. O cara nem sabia direito o que era aquilo. Ele fez um suco, espremeu as uvas, deixou de um dia para o outro, fermentou. Eu já fiz isso em casa, já fiz um suco de uva natural em casa, bati a uva, deixei num pote, no outro dia estava um teor alcoólico altíssimo, maior do que de um vinho que a gente compra no mercado. É impressionante como a uva fermenta. Aí nós tem culpa, o bichinho? Faz lá o suco de uva dele, quando bebe, bateu aquela onda, e disse, que é isso? Tirou a roupa e ficou peladão, nem da tenda. É culpa dele? Não, tanto que Deus em momento algum condena ele, nem reprova ele por isso. Ninguém na Bíblia toca nesse case de Noé como um caso de alguém reprovado, jamais. Case, que manhã a gente está agora de falar coisa em inglês, né? Caso, como de alguém reprovado, forma alguma. Não há problema nenhum nisso. Você entende? Quando Maria pediu a Jesus para ajudar com a falta de vinho nas bodas de Caná, ele disse, mulher, vigia, que coisa carnal, que bom que acabou o vinho, agora é só refrigerante mesmo, que festa de crente é só refrigerante. Não, ele não falou nada disso. A questão com ela ali foi a questão do momento, da hora de começar a fazer as suas obras publicamente ou não, mas não foi o vinho que estava em questão, pelo contrário, quando ele botou a mão para fazer, ele fez o melhor vinho da festa, caprichou. O vinho de Jesus seria aquele vinho que você vai no mercado e olha assim,
Rapaz, quem compra um vinho desse? Que vinho caro. Era o vinho que Jesus fez, um vinho top. E aí, eu pergunto, então, o que acontece? Por que Deus está falando aqui que essa pessoa, ela tem que ficar sem beber vinho por um tempo, para se santificar ao Senhor, se consagrar ao Senhor? Eu quero que você observe, primeira coisa, que esse voto é um voto voluntário. Deus não está obrigando ninguém a fazer esse voto. É um voto voluntário. A pessoa se apresenta ao sacerdote e fala, eu quero fazer esse voto. Aí eu te mostro agora outro detalhe que vai explicar melhor esse texto. Observe que nós lemos no versículo 13, que em certo momento, esse homem ou a mulher que faz o voto, começa a fazer ofertas pelos seus pecados. E quando acaba todo o processo, ele está liberado para voltar a beber vinho. Gente, sabe o que está sendo descrito aqui nesse capítulo 6 de Números? Um processo de reabilitação. Um processo de recuperação de alguém que está de alguma forma viciado. Talvez em álcool ou talvez em alguma outra coisa, ele está nitidamente em busca de domínio próprio. Isso aqui é o típico caso de alguém que procura os alcoólicos anônimos. Ninguém é obrigado a ir, mas quando se vê dominado pelo álcool, ele busca ajuda. Às vezes se interna em algum lugar de reabilitação, onde a bebida será tirada até que ele recupere o domínio sobre ele. E o que para mim fecha esse enigma é a palavra nazireu. Sabe o que nazireu significa? Vem do hebraico nezer, significa coroa. O voto de nazireu é o voto de alguém que tem uma coroa. E o que a coroa significa? Domínio, autoridade. O voto de nazireu é o voto de alguém que está em busca de recuperar a autoridade sobre si mesmo, o domínio próprio, o governo próprio. Então ele se abstém de coisas que o estão dominando, ou se abstém do vinho como uma forma de se treinar ao domínio próprio para poder enfrentar outros vícios. O jejum serve para isso também. Digamos que o meu vício seja na internet, mas eu jejuo de alimento a fim de treinar o meu domínio próprio, para que quando as redes sociais e a internet me chamarem, eu consiga dizer não para elas, como eu consigo dizer não para o pão. Então, de alguma forma, esse homem, essa mulher, está em busca de uma consagração mais profunda, porque ele perdeu o domínio próprio, e por isso a abstenção é bem-vinda. Mas quando acabar o período do seu voto, onde ele já se percebe capaz de controlar o seu vício, então o texto diz, ele está liberado para beber o vinho. Porque agora o vinho não mais o domina, ele domina o vinho. Ele começa a viver o que Paulo disse: tudo me é lícito, mas por nada me deixarei dominar. Eu dominarei, e não ele me dominará. Então você começa a perceber a lógica de Deus nas consagrações, nos jejuns, nas abstenções. Não é que Deus deteste o prazer da vida, pelo contrário, Deus ama o prazer. Deus nos criou para ter prazer, mas Ele disse: não deixe nada te cativar, te dominar. Domine você sobre tudo. E se você não consegue dominar, se abstenha, se afaste por um tempo para recuperar a sua coroa, o seu nazireado, o seu domínio próprio, para que você seja senhor sobre as coisas, sobre o seu corpo, sobre suas emoções, sobre os recursos, os prazeres, as relações,
sejam dominadas debaixo de uma consciência que entende que há um tempo para cada coisa. Porque o vício me faz perder noção de tempo, de espaço, de hora, de prioridade. É todo o tempo aquela coisa que me domina, que me cativa. Não! Então o nazireu fez o voto, se consagrou, jejuou, orou. Nem casca de uva ele toca por um tempo. Para ter o poder, porque às vezes você não bebe e vai ficar cheirando, né? Eu passei um tempo assim, estava fazendo um jejum de doce aí, eu pegava o doce para cheirar. Deixa eu dar uma cheiradinha nesse doce aí que eu não estou aguentando. Nem na casca da uva ele pode tocar, mas depois ele pode voltar a beber o vinho. Então isso nos amplia muito a visão sobre a nossa fé. Deus não nos chamou para viver em monastérios, longe do mundo e dos prazeres, não. Mas se for necessário passar um tempo no monastério para recuperar a coroa de domínio próprio, o nazireado, eu passo, você entende? Se for preciso jejuar de redes sociais por um tempo, me abster de certas coisas que estão me cativando por um tempo para recuperar o meu domínio, eu faço. Porque quem tem dominar completamente o meu coração é o Santo Espírito de Deus. E um dos frutos do Espírito, ou um dos aspectos do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Por quê? Porque eu tenho que entender que o Espírito Santo ele é como um vento que me move para lá e para cá. E se eu estiver cativo e dominado, eu perco esse mover de Deus. Eu perco a capacidade de me mover para onde Ele quer, na hora que Ele quer, de perceber a vida. Por quê? Porque eu estou cativo, dominado por alguma coisa. Então, o nazireado é uma espécie de processo de libertação ou de reabilitação. São os alcoólicos anônimos do Antigo Testamento. Porque não era uma pessoa só não, era uma galera que fazia isso. Aí eu fico imaginando, eles se encontrando. Tá quanto tempo já de nazireu? Rapaz, já tem 3 meses. E você, rapaz, semana passada. E você, tem uns 5 meses, acho que eu estou bem já. Eu acho que mês que vem eu já saio. É mesmo, rapaz, que bom, hein? Vai tomar um vinhozinho, né? Com moderação. Esse é o nosso Deus. Que certamente quando via o nazireu voltando a tomar um vinho, lá do céu, ficava feliz. Dizia, muito bem, filho, recuperou a coroa. E você ainda é um nazireu. Observe, ele bebe o vinho e continua sendo um nazireu, porque ele tem a coroa, domínio próprio. Deus não quer boicotar o seu prazer e a sua alegria. Deus quer te dar domínio próprio para poder usufruir da vida com toda alegria, na hora certa, medida certa, para usufruir de várias alegrias. Porque o vício ele é tão problemático que ele nos faz ficar dependentes de um único tipo de prazer, que é tão, nos prende tanto, que chega uma hora que vira o antiprazer, porque ele resseca as outras áreas da vida. Mas quando eu estou livre, eu sei dosar cada coisa, e aí eu tenho vida e vida em abundância, e para isso Cristo veio, para que temos vida e vida abundante, e por isso Ele quer nos libertar, e nele somos verdadeiramente livres. Vamos orar juntos? Vamos clamar ao Senhor por essa liberdade no Espírito, por esse domínio próprio, por esse autocontrole, por essa maturidade, por esse crescimento. Se você vai fazer um voto hoje, quem sabe você fala, pastor, vou deixar de fazer isso ou aquilo por um tempo. Não demonize as coisas em si. A rede social não é um demônio em si, mas pode virar um demônio para você. O álcool não é um demônio em si, mas pode virar um demônio para você. Os filmes, o entretenimento, o futebol, o sexo, a comida, não são demônios em si, mas podem virar até a religião. Se você não souber lidar com os instrumentos religiosos, podem virar
cativeiros opressores na sua vida. Então você tem que aprender a lidar com tudo na medida certa. E se quiser hoje, faça o seu voto, faça a sua consagração a Deus, sabendo que Deus não quer aquela consagração tipo, nunca mais eu toco nisso, a não ser que seja uma coisa maligna, perversa, cruel, aí sim. Mas se não for, Deus não quer isso. Não, Deus te quer se restabelecendo para voltar a usufruir da vida em plenitude, porque Ele que nos deu o Éden, e no Éden está lá escrito, tinha todo tipo de árvore agradável e gostosa, todo tipo de fruta boa. Deus nos quer usufruindo de tudo que é bom. Esse é o nosso Deus. Vamos orar juntos, vamos cantar uma oração da canção e orar juntos, pedindo a graça, a unção, a vida do Senhor em nossas vidas. Que coisa boa ter vocês aqui conosco ao vivo, conectados. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração unção, vida, alegria, paz, renovo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Se ofereça ao Senhor. Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. De novo, vamos falar isso pro Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Tomando o Senhor para ti. Como oferta de amor e sacrifícios, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Amém. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, Aleluia. Sim, Senhor. e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, Sim, Senhor. e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Meu Paizinho querido e amado, eu sei que o Senhor é bom e nos criou para a bondade, para o amor, para a alegria. E às vezes nós nos perdemos na vontade de ser felizes, nós nos embaraçamos, Senhor. Não conseguimos mensurar, dosar, escolher bem. Quando nos vemos, estamos cativos, viciados, dominados, subjugados por aquilo que seria bom, mas tornou ruim em nossas vidas. Meu Pai, eu te peço no nome de Jesus, nos ajuda a vencer.
Nos consagramos a Ti, porque no Senhor está a nossa liberdade. É em Ti que podemos usufruir da vida com paz, com justiça e com alegria no Espírito Santo. Porque na verdade nada nessa vida, nem um vinho, nem nada pode nos embriagar e nos tirar a consciência de que a nossa verdadeira alegria está em Te servir, em Te amar, em nos alinhar contigo em todo o tempo. Por isso, que não nos embriaguemos com vinho, mas enchamos no Senhor, com o Teu Santo Espírito. Nos encha, Senhor, com esse Espírito que nos move a toda a Tua vontade, que possamos estar sensíveis à Tua vontade. Restaure em nós, Senhor, a coroa, o nazireado. Possamos ser nazireus nesse tempo, Senhor. Pessoas que têm domínio próprio para escolher a hora, o tempo, a forma, escolher o bem, estar sensível à Tua voz, discernir a Tua vontade. Liberta-nos, Senhor, de tudo que nos cativa, nos restabelece a sobriedade, o domínio, o controle. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Entra com Tua unção, com a Tua vida em cada casa, em cada lar, sobre nós que estamos aqui ministrando, Senhor. Nos enche com Teu Espírito. E os que estão em casa, Pai, que eles recebam da Tua unção e tenham poder para dominar, para dizer até aqui, daqui não passa. Eu me controlo, eu estou dominado pelo Espírito Santo para fazer o que é bom, o que é justo, o que verdadeiramente traz profunda alegria. Em nome de Jesus. Amém. Receba graça, receba vida aí na sua casa, em nome de Jesus. Bom demais estarmos juntos aqui. Não esqueça, domingo você pode estar conosco presencialmente. Tem um link aí na descrição do vídeo e também nosso site. O site é Lírio Armacão, né, que é armacal, né, .com.br, sem cedilha, sem sentiu. Lá você tem um link para se inscrever para o culto. E também na descrição do vídeo eu tenho um link aí para se inscrever para os cultos presenciais. Também tem um link doar. Seja generoso com a obra de Deus. Pastor, essa palavra hoje foi uma bênção para mim. Quem sabe vai ser uma bênção para outra pessoa. Compartilha com ela o link do culto. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bom demais estarmos juntos. Que Deus te abençoe e te dê uma noite renovadora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça de Cristo e comunhão no Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém.